Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje é a preparação de atletas de alto desempenho. A gente vai falar sobre o caso do Erick Silva. A gente vai usar o exemplo da mais recente luta de Erick Silva. Você vai perceber o quanto é necessário ganhar o jogo interior para depois ganhar o jogo exterior. Você já parou para pensar sobre isso? Não? Então não saia daí, porque o triálogo começa agora! E nesta edição do triálogo, nós vamos fugir um pouquinho da regra. Não serão 3 pessoas, vão ser apenas 2. Por que isso? Porque poucos instantes antes da gravação, a gente recebeu informação que um dos nossos convidados, que no caso é o técnico André Benkei, ele não poderia estar com a gente. Ele é técnico do Erick Silva. E o Erick Silva, como você pode ver nessa matéria, ele acabou de ser diagnosticado com uma fratura na face, em função da última luta. Então, por isso, ele não vai poder estar presencialmente aqui. A gente vai usar várias imagens do Erick Silva, da luta, do treinamento aqui, mas o papo hoje vai ser só com ele, Helder Amarante. Helder Amarante, ele foi o preparador mental do Erick Silva. Ele fez um trabalho de coaching. Ele teve quase 50 dias para transformar padrões mentais desse atleta. E quem acompanhou a luta percebeu grandes diferenças. Antes da gente começar a trialogar, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. Ganhando ou perdendo, não dá pra negar. O Capixaba empolga os fãs e os gestores do MMA por seu estilo agressivo de ir pra cima. As pessoas gostam do estilo de luta. Eu não faço o estilo de luta para agradar ninguém, é só para vencer as minhas lutas. E se eu agrado, eu fico bastante feliz que eu consiga agradar as pessoas, mas eu não faço uma coisa forçada, eu faço realmente o que eu sei fazer. Então, Helder, você tinha na sua frente um verdadeiro tigre. Então, você que a vida inteira trabalhou como coach, nessa oportunidade foi um domador de tigre. Cara, um tigre a ser domado, né? Porque o Erick ele tem muitas características, muitos pontos fortes e alguns deles, quando fossem domados, o tornariam, como vocês viram aí no vídeo, um grande atleta, mas com uma ênfase muito mais em resultados do que ele já teve. Foi surpreendente. Quem assistiu a luta percebeu em vários momentos o quanto ele mudou, até porque ele teve pelo menos 3 vezes para perder a luta. E ele conseguiu parar, respirar, o que eu posso fazer, e acreditou piamente que dava para fazer, mesmo as pessoas que entendem do esporte sabendo que ali era uma situação quase irreversível. E ele conseguiu reverter, acreditando que de verdade dava para reverter. O que foi trabalhado na cabeça desse cara para ele acreditar com tanta verdade nessas reviravoltas que ele deu? Ok. Bom, primeiro é importante lembrar que foi um trabalho em equipe. Okay? Tinha uma comissão técnica, cada um contribuindo com a sua especialidade, e o coaching foi uma das especialidades.
Especificamente sobre o coaching, o que nós fizemos foi ajudar o Eric primeiro a ganhar o que a gente chama de jogo interior. Ganhar o jogo interior é o como a gente pensa sobre as coisas que acontecem do lado de fora da nossa vida. Quando a gente ganha o jogo interior em qualquer área da nossa vida, a gente ganha o jogo exterior, que é os desafios que a gente tem que lidar no dia a dia. Então, durante esse processo de acompanhamento do Eric com coaching e facilitando a identificação do que poderia impedi-lo de obter melhores resultados, nós identificamos padrões comportamentais que foram úteis para o Eric até então, porém que se fossem substituídos por novos padrões, faria dele um atleta mais efetivo. Vamos explicar para o público exatamente o que é um padrão. É muito importante isso. Um padrão comportamental é tudo aquilo que uma pessoa manifesta 2 ou mais vezes da mesma maneira diante de um mesmo estímulo, um estímulo externo. Então, por exemplo, se a pessoa leva uma ultrapassagem pela direita no trânsito e aquilo deixa ela com raiva, explosiva, e se isso acontece 2 ou mais vezes da mesma maneira, a probabilidade deste ser o padrão que ela treinou ao longo da vida é muito grande. E aí, diante daquele estímulo, ela sempre vai repetir o mesmo padrão. O Eric tinha padrões que ele desenvolveu ao longo da carreira dele que serviram até então, só que para as próximas lutas e para a nova realidade do UFC, que está cada vez mais técnico, mais especializado, ele deveria substituir esses padrões. Ele identificou que era a oportunidade que ele tinha de criar novos padrões de resposta. E esse processo demorou quanto tempo? Porque ele tem uma vida no esporte. A primeira vez que eu entrevistei o Eric foi em 2009, ou seja, está em 2016, e o cara já tinha uma estrada em 2009. Em quanto tempo aconteceu essa mudança tão radical? Nós trabalhamos com ele em coaching em cerca de 60 dias, entre 50 e 60 dias. Seria um processo que duraria cerca de 90 dias. Como nós estávamos no camp, na preparação para a luta, e tinha uma data marcada, nós fizemos 2 sessões de coaching por semana, e ele se dedicou assim de maneira admirável, né? O Eric ele deu um mergulho vertical nas sessões de coaching, ele se comprometeu com as descobertas dele, ele entendia a necessidade de mudança. Então, nesse período de 50 dias aí, ele intensos. E fica até uma dica para quem está nos assistindo em casa, porque o Eric tinha como adversário o Luan. Quem está nos assistindo em casa tem outros adversários. A pessoa pode ter como adversário o medo de dirigir. Uhum. Pode ter como adversário o medo de falar em público. Em 50 dias, você conseguiu fazer essa transformação radical. Um atleta que estava no... A gente tem que pensar o seguinte, o atleta está em outra condição. Uhum. O cara que vai falar em público dá uma atenção, mas ele não está tomando porrada na cabeça, sabe? Ele não está tomando tapa na cara, ele não está com raiva, ele não está com ódio. Ali ele estava com emoção à flor da pele. Então quem está em casa e tem esses adversários, ele também pode vir a vencer essa luta, não é? Sim, é possível para qualquer pessoa, Vamos lembrar, em 60 dias o Eric conquistou essas mudanças. Né? O coach ele é um facilitador do processo de mudança. Então nós estamos ali levando o cliente a identificar seus padrões, identificar os seus obstáculos internos, como ele pensa sobre a vida e a recriar novas estratégias mentais para poder produzir novas respostas. Então foi o Eric que conquistou isso e eu fui apenas um facilitador do processo. Você, como eu e como boa parte dos brasileiros, especialmente os capixabas, assistiram a mesma luta. Uhum. Só que cada um assistiu de um ângulo diferente. Você assistiu de um cara que você treinou, que você estava ali. Queria saber como que foi para você perceber aqueles 3 momentos em que a luta poderia ter ido embora. Olha, cara, não foi fácil. Eu costumo brincar que no final quase que eu acionei a comissão técnica, os cardiologistas, para me dar um suporte. Porque eu estava desfibrilador. Eu estava com a minha esposa e com meu filho num quarto de hotel em Santa Catarina. A gente tirou uns dias de férias, eu estava lá assistindo a luta pelo celular e a internet não ajudava muito. Cara, pelo celular. Pelo celular. Então eu entrei num estado de adrenalina tal que parecia que era eu que estava dentro do octógono. Né? E a cada movimento que eu via o Eric parando, refletindo, quando ele levou aquele primeiro knockdown, que ele foi para o chão e que resultou, depois a gente foi descobrir, resultou numa fratura, né? Ele teve uma fratura no osso da face, vai fazer uma cirurgia para corrigir isso. Quando eu vi aquele primeiro movimento, a primeira coisa que me veio, eu disse, nossa, isso era um gatilho, né? Que a gente até brincava, e ele brinca com isso, falando
que era o cavalo selvagem, saía quando ele levava um golpe desse tipo. Explica melhor isso pra galera. O que é gatilho, o que é esse cavalo selvagem? O gatilho é um estímulo que a pessoa recebe em algum momento e que dispara nela o padrão comportamental. Então, muitas vezes, quando o Eric estava lidando com determinados... Dá um exemplo assim pra galera. Por exemplo, o cara que fuma. Aí o cara tomou café e já sente vontade de fumar. Seria um gatilho a partir do sabor. Sim. A partir do sabor. No caso do Eric, como que era esse gatilho? No caso do Eric, ele tinha o gatilho que determinados movimentos que ele planejava fazer, enquanto ele estava se preparando para fazer, se ele fosse atingido... Antes de dar o golpe? Antes dele dar o que ele tinha planejado, isso disparava nele um conjunto de reações comportamentais que o tirava da estratégia da luta. Né? E isso foi o que foi mais treinado nesse trabalho com o Eric. Enquanto nós estávamos juntos... Para ele ficar na estratégia, né? Exatamente. Ou seja, tomou o golpe, não ir para raiva, se manter na estratégia. O Eric, ele é um atleta extremamente versátil. Ele tem um arsenal de movimentos, ele é especialista em várias artes marciais. O lance era o seguinte, quando ele entrava no octógono, ele entrava com todo esse arsenal e nem sempre ele usava a ferramenta certa na hora certa. Quando nós ajudamos, juntamente com a equipe técnica, ajudamos ele a atuar de maneira mais estratégica, nós levamos ele a pensar sobre, neste momento, qual é o arsenal, do meu arsenal, qual a ferramenta que eu vou usar para lidar com esta situação. E isso ele fez brilhantemente. Fábio, não é fácil mudarmos padrões que foram condicionados, criados e treinados ao longo da vida. O Eric conseguiu isso em cerca de 60 dias. Então foi notável o que ele fez. E eu me achando especial porque eu consegui parar de tomar refrigerante. E foi com o coach. Cada um com a sua vitória. Cada um com a sua vitória. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Triálogo. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição está trialogando sobre a preparação mental de atletas de alto rendimento. A gente está falando do exemplo do Eric Silva, que o Helder trabalhou junto com uma equipe que está ajudando na transformação desse atleta. Ele conseguiu uma vitória brilhante recentemente e a gente está falando dessas estratégias. Eu queria saber uma coisa. O Eric, ele estava num momento complicado, porque como ele, apesar de ter um cartel de lutas muito interessante... Sim. Ele veio de 2 derrotas seguidas. Uhum. Se ele tivesse uma terceira derrota, ele estaria fora do UFC. Sim. Que peso essa cobrança tinha na performance dele? Particularmente, ele lida muito bem em arquivar estes eventos de insucesso. Tá? O Eric, eu fiquei surpreso que quando ele pensava nas derrotas anteriores, ele falava sobre aprendizado, ele não falava sobre derrota, aquilo não mexia com ele. Porém, nós da comissão técnica identificamos a necessidade de limparmos estes eventos. Existem técnicas hoje de programação neurolinguística, de neurosemântica, suportada pela estratégia do coaching, que possibilita qualquer pessoa fazer a limpeza de qualquer efeito emocional limitante que uma lembrança pode causar. Não é que a pessoa vai ter amnésia, que ela vai esquecer aquele evento. Não, ela vai deixar de ter uma emoção ligada naquilo. Nós sabemos, dentro do campo do coaching, que a coleção, a biblioteca de eventos que a pessoa tem na vida, e se forem eventos limitantes, por exemplo, um atleta de alto desempenho de MMA, que tem uma coleção, entre aspas, de nocautes ou de derrotas, isso de uma maneira ou de outra, por mais que conscientemente ele não aceite isso, inconscientemente exerce algum tipo de influência. E uma das propostas que eu fiz para o André Benkei, que era o técnico, e para a comissão técnica foi, vamos limpar os nocautes anteriores, vamos limpar as lutas anteriores, de maneira que ele retenha todos os aprendizados, tudo que o resultado que aquilo representou para ele em termos de aprendizado, e tire qualquer ligação emocional. Então ele vai manter a memória, porém ele não vai manter o peso emocional que aquilo tem. E nós fizemos isso. E o interessante é que o feedback que a gente tinha a cada sparring, né, que são os treinos extraoficiais, a cada sparring que a gente fazia, o André Benkei me mandava um áudio por WhatsApp, quando eu não estava lá, ele falou assim, é impressionante a diferença desse cara, do treino de hoje, comparado com o treino anterior à limpeza dos nocautes. Né? Então essa foi uma das estratégias que a gente usou. E uma coisa que eu tenho notado é que o mundo do esporte está se rendendo ao coaching. É verdade. A gente viveu agora um momento olímpico aqui no Brasil
E grandes atletas, medalhistas, assumiram publicamente que o coaching foi uma ferramenta de desenvolvimento. A gente tem o caso da Rafaela Silva, né, do judô, uma menina que passou por um momento extremamente traumático, ela perdeu uma Olimpíada, teve ataques racistas, sofreu um bullying social, sexistas, bullying social, e ela pensou em desistir do esporte, não só do esporte olímpico, não, do esporte. Sim. E ela se deu outra oportunidade a partir do coaching. O Michael Phelps também. O que o coaching tem de tão especial para transformar esses atletas e transformá-los, tirar um cara de um trauma pesado e transformar em uma referência mundial? Ok. Bom, a resposta curta ajuda o atleta a criar novas estratégias mentais para se tornar um campeão. A resposta curta é essa. A resposta um pouco mais longa, eu diria, ajuda o atleta a definir qual o propósito de vida dele. E quando a gente fala em propósito, né, por mais que isso possa parecer místico ou qualquer coisa nesse sentido, isso transcende ao cara ganhar uma medalha, o cara ganhar um troféu, o cara ganhar um prêmio em dólares, em dinheiro na conta dele. O que isso vai representar para ele, na verdade. Exatamente. Né? Qual é o grande atrator emocional que quando esse atleta ou essa atleta pensar nesse atrator, ele vai estar disposto a pagar o preço do treinamento, o preço da dieta, como foi no caso do Eric. A dieta é extremamente rigorosa, né? E é um caso à parte isso. Então o preço da dieta, treinamentos diários, horário para fazer tudo acontecer. Quando o atleta tem o propósito muito bem definido, e nós ajudamos o Eric a definir qual era o propósito dele, né? Ele tinha um pensamento muito focado na próxima luta, nós ajudamos ele a pensar em longo prazo, na conquista do cinturão. Né? Então, quando isso está bem definido, e o propósito, no caso dele, eu não vou dizer porque é pessoal, né? O propósito dele não é pegar o cinturão, né? Não é, isso é um caminho para ele atingir ao grande propósito de vida dele. E isso vale para a pessoa que está assistindo a gente também, né? Vale. Você, de repente, o seu adversário, de repente, é passar num concurso público. O que você quer, no fundo, não é um crachá. Você não quer um crachá. Você não quer ver seu nome no diário oficial. Não é nada disso. Nem o salário que você vai receber, muito menos a estabilidade do serviço público. Você quer o que você vai poder oferecer para sua família, sabe? No quanto a tua mãe, sabe, vai se sentir orgulhosa de você, da segurança que você vai oferecer para os seus filhos. Existem valores muito maiores do que o nome no diário oficial. E é isso, né? Ou seja, o cinturão, ele é uma marca interessante, ele fica bonito na foto, mas o que fica bonito no coração, na mente, são outros valores. São outros valores. Aqui há algo muito importante, né? O que a maioria das pessoas define para conquistar quando ela quer atingir uma meta é sempre o que ela vai ganhar em benefício primário. Nem sempre o benefício primário é motivador o suficiente. A pessoa que quer emagrecer, se ela quiser emagrecer só para caber nas roupas, muitas vezes ela desiste por causa disso. Então, conecte qualquer objetivo seu a um grande benefício de valor, de sensação que a pessoa vai obter, que você vai pagar o preço. Paga o preço, essa é a grande questão. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui para a gente ter o nosso momento agora de programação neurolinguística. E eu quero saber o que a Luísa trouxe para a gente hoje. E falando mais sobre programação neurolinguística, quando nós não usamos a descrição do fato, quando nós não falamos uma informação de alta qualidade, nós começamos a alucinar. O que é alucinar? É a gente achar que a gente sabe o que está se passando no universo do outro. É fazer um julgamento e achar que o outro está vendo daquele jeito. Então, quando nós abandonamos o julgamento e quando nós prestamos atenção qual é o efeito que uma alucinação pode ter numa equipe ou na comunicação ou mesmo em casa, isso pode nos salvar de situações às vezes constrangedoras. Alucinar não ajuda muito porque eu não sei o que está acontecendo com o outro e a dica é, vamos diagnosticar. Tá? Eu notei que você chegou e ficou logo quietinho na sua mesa, eu não ouvi o seu bom dia, então o que eu falo? Está tudo bem com você? Ao invés de já começar interpretando, alucinando e mais criando distanciamento na comunicação. Fica a dica de hoje, vamos evitar alucinar e vamos diagnosticar. Quando nós não sabemos o que é, nós temos a oportunidade de perguntar. Fica aí, um abraço bem grande. Mais uma excelente dica, Luísa. Sempre a programação neurolinguística trazendo novos referenciais para a gente perceber a nossa comunicação
como a gente se relaciona com os nossos padrões de comportamento. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem a melhor de 3 e você não pode sair daí porque tá muito legal hoje, tá bom? Não saia daí que a gente volta já! Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição falou sobre a preparação mental de atletas de alto rendimento. O Helder Amarante está ajudando a gente a entender um pouquinho sobre esses bastidores, né, dessa formação. Antes da gente entrar no quadro melhor de 3, preciso fazer uma observação que eu percebi na luta, achei muito especial. Na hora que os atletas, no intervalo, cada um ia para o seu corner, eu via que o técnico do Luan, ele chegava muito pilhado, ele chegava lá, meu irmão, é agora que a gente vai vencer, você vai vencer esse cara aqui, não sei o que, aquela pressão danada, e chegava o André Benkei pro Eric e falava assim, você lembra que a gente combinou, né? Ó, alto, alto, falando com ele num avesso da comunicação desse aqui. Né? E era um avesso da estratégia do oponente. Foi um trabalho de vocês, uma estratégia de vocês, essa mudança, ou é a natureza mesmo do Eric? O que aconteceu? Esse projeto ele cresceu mais do que a gente tinha planejado. A princípio era para participar somente com coaching, o Eric iria nas sessões e a gente ia trabalhar essas questões internas. E aí eu comecei a ir nos sparrings e percebi que a equipe também, quem dava suporte ao Eric, tinha oportunidades a serem melhoradas. E um dia, em um desses sparrings, desses treinos, eu percebi que a linguagem que os corners utilizavam com o Eric era uma linguagem com foco no negativo. Ou seja, eles diziam a maior parte do tempo o que eles não queriam que o Eric fizesse, ao invés de dizer o que eles queriam que o Eric fizesse. E aí eu levei isso para o André Benkei e ele atribuiu muito valor e eu dei um treinamento para os corners de como eles deveriam se comportar enquanto passando essas instruções. Então, por exemplo, um dia eu percebi em um sparring que quando ele estava no treino, teve um momento que o Eric estava caindo e o oponente dele estava por cima. E eles começaram a gritar, não cai por baixo não, não cai por baixo não, não cai por baixo não. E aí, naquele momento eu percebi, espera aí, aqui tem que dizer cai por cima, ou se tiver que cair, cai por cima. Porque lá no dia da luta, tem tanta adrenalina, tanto som ao redor, né, da torcida, pode ser que o cara só pegue o cai por baixo, interprete aquilo como um comando do técnico e no final ele leva a pior. Né? Então, e é uma estratégia que vale para a luta, valeu, a gente percebeu, sim, mas vale para a empresa também. A forma como você vai comunicar o que você deseja para os seus colaboradores, sabe? Do professor que vai comunicar para os seus alunos, do pai que vai comunicar para o filho. Então, essa mudança de linguagem é estratégica para a vida, não só para a luta. Agora a gente vai para o quadro melhor de 3 e ele começa agora, logo depois dessa vinheta. Então, primeiro eu quero saber o seguinte, quem é o melhor Silva? Eric Silva, Ayrton Senna da Silva ou Anderson Silva? Na minha opinião, ainda é o Ayrton Senna da Silva, porque ele foi um visionário, ele colocou a visão acima de tudo e deixou um legado, o maior herói brasileiro. Queremos que o Eric seja mais um Silva visionário. Isso. Mais um deles. Eu gosto muito do Eric, gosto muito do Ayrton Senna também, mas vou ficar com nenhum dos 3. Eu vou ficar com aquele que não era só mais um Silva, que a estrela não brilha, ele era funkeiro, mas era pai de família. Então fico com ele. Vamos pro próximo então. Quem é o melhor juiz? Sérgio Moro, Mário Yamazaki ou Arnaldo César Coelho? Para mim, a regra é clara. Sérgio Moro está mudando a história do Brasil. Ele está tornando o nosso país um país mais digno de se viver e trazendo para o povo brasileiro a ética que nós merecemos. Então, nesse caso, o Sérgio Moro. Eu vou ficar com o Mário Yamazaki porque ele faz coraçãozinho no octógono. Então, um abraço para você. Vamos para o próximo, então. Quem é o melhor presidente? Michel Temer, Barack Obama ou Dana White? Barack Obama. Dana White é o presidente do seu... Do UFC. Olha aí, rapaz, pode complicar seu atleta. Ele andou se complicando essa semana, né? Mas eu diria o Barack Obama, porque é um visionário e tem uma assertividade. Ele sabe dizer a coisa certa na hora certa, da maneira certa, com muita precisão. Minha admiração. Eu fico com o Barack Obama também, sobretudo pela habilidade oratória dele. Ele tem uma habilidade oratória que é invejável para qualquer mestre do mundo em qualquer ciência. Sem dúvida. Vamos para o próximo. E depois da luta, o que é melhor para o atleta? Foi uma luta difícil, a gente viu, a preparação mais ainda. O que é melhor? Descansar, comemorar ou fazer radiografia? Olha, o Eric
ele teve o luxo de não saber que ele estava com a fratura no rosto. Eu digo, comemore sempre, com gestos simbólicos, mas comemore. O Eric levou toda a família dele para lá e essa celebração ela é essencial para criar em nós mesmos o senso de que eu marco esse momento como fruto de um esforço que eu me dediquei. Então celebre, não precisa ser festa, sim, celebre, faça uma sua celebração interna e depois vá em busca do descanso e da radiografia. Até para motivar as outras conquistas. Se for só dor também, né? Não faz sentido, né? Com certeza. Então vamos para o próximo agora. É uma questão mais da cultura brasileira. Eu queria saber para você, quem melhor representa a música popular brasileira? Molejão, só para contrariar, ou Negritude Júnior? Nossa, essa... Olha, só para contrariar, porque é mais do meu tempo, assim. Só para contrariar. Um abraço, Alexandre Pires. Eu vou ficar com o Molejão, porque na vida isso você pode levar para os seus clientes de coaching também. Isso é filosofia. Bom é ser feliz com o Molejão. Bom é ser feliz com o Molejão. Isso é uma filosofia de vida que eu aprendi, que eu levo para vou tatuar. Bom é ser feliz com o Molejão. Boa. Helder, muito obrigado mesmo. Parabéns pelo trabalho, parabéns mesmo. Eu achei, foi notável no atleta a transformação em menos de 2 meses. Eu queria que você deixasse um recado aqui para o pessoal. Quem está te assistindo, seja atleta, seja empresário, ou uma pessoa que quer promover uma grande mudança interior, como que ela te encontra? Bom, para me encontrar é só acessar o nosso site www.iplexus.com.br e eu quero deixar um recado. Eu quero deixar um recado, sim, que não importa o que você queira alcançar na sua vida, não importa se é um cinturão, não importa se é a aprovação numa prova, se é uma nova profissão, não importa. O que importa é vença primeiro o jogo interior. É o como você pensa sobre o seu objetivo que vai dar a você a condição de chegar no seu objetivo. Mude a sua forma de pensar, ganhe o jogo interior que você ganhará qualquer jogo exterior. É isso. Excelente dica, Helder. Eu te agradeço você que ficou com a gente até esse momento assistindo. A gente volta numa nova edição do Triálogo. Um forte abraço e até!